E eu vou começar perguntando se tem algum paralelo, mesmo que tímido, entre o que está acontecendo agora e algum outro momento da história. Existe, Pedro, e o que aconteceu? A gente pode ter alguma base, a gente pode olhar para trás e falar, nossa, daquela vez aconteceu parecido, para ter algum palpite de para onde vai esse barquinho? Não. 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 Isso que a gente está vivendo é completamente surreal. Veja, não é que os Estados Unidos tenham sido sempre abertos aos mercados do mundo, embora a tradição americana seja de abertura. Quando os Estados Unidos se tornaram independentes, já havia ali uma busca por quais são os parceiros comerciais, para quem que a gente pode vender nosso algodão, para quem que a gente pode vender as coisas que a gente faz aqui. Se plantava tabaco lá também, era um país muito mais agrário do que industrial. Então, sempre foi um país com uma vocação comercial grande, intensa, importante e disposto a se relacionar com o mundo. Agora, tem momentos. Um momento importante, por exemplo, é quando aconteceu o governo Herbert Hoover. O Hoover era um republicano. Naquela época, os republicanos já eram um partido mais aberto a comércio, tal, com uma pegada que hoje nós chamaríamos de liberal econômica, mas o Congresso americano, porque a tarifa é uma atribuição do Congresso americano, a atribuição da presidência da República. Esse é um dos muitos pontos que o Trump está atropelando. O Congresso americano impôs uma série de tarifas e essa tarifação está diretamente ligada à crise de 1929, tá? E a derrota do Hoover, porque o Hoover, embora ele fosse contra aquelas tarifas, é aquela coisa, né? O presidente pode não concordar com a decisão do Congresso, mas ele acaba sendo a responsabilidade porque as pessoas olham, é o governo que... Isso levou à eleição de Franklin Delano Roosevelt. Eu acho que a gente nem deveria reclamar tanto, porque, afinal de contas, o Roosevelt é um dos diretos responsáveis pela vitória contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Mas é um troço que bagunçou pra cacete a economia americana. Sabe, Luísa, a figura mais parecida que eu encontrei a figura mais parecida que eu encontrei com esse pensamento americano é um economista argentino, que o Creomar e a Débora certamente conhecerão, chamado Raul Prebisch. O Prebisch, na virada dos anos 40 para os anos 50, é um dos principais responsáveis pela criação da CEPAL. E a gente ainda fala muito dessa cultura econômica cepalina, que é uma cultura que era uma cultura ultraprotecionista, cuja lógica é o seguinte: a gente precisa proteger o nosso país dos malvados que vendem coisas mais bem feitas e mais baratas do que nós. Porque se a gente não defender o nosso país dessa gente malvadona que faz coisa melhor e mais barata do que a gente nunca vai desenvolver a nossa indústria. E aí tem uma diferença gritante e muito importante em relação ao Prebisch e a turma que está pensando em economia para o Trump, que aparentemente é o próprio Trump, né? Que é o seguinte: bem ou mal, o Prebisch estava fazendo essa defesa porque ele estava olhando para uma América Latina que estava muito pouco desenvolvida industrialmente quando comparado aos Estados Unidos e à própria Europa, que, apesar da destruição, já tinha uma vocação de mais de um século de dedicação industrial. Quer dizer, eles estavam... A ideia do Prebisch e dos cepalinos todas era como que a gente vai desenvolver uma indústria que não existe. O Trump está tentando aplicar uma fórmula que é muito parecida com a da CEPAL, só que num país que é muito industrializado, né? Então não sei muito o que fazer disso, não. É esquisito. Eu não entendo. Talvez a Débora possa, lá em São Paulo, ela conhece a economia infinitamente melhor do que eu. Ela talvez tenha alguma pista de que tipo de país industrial
emprega esse tipo de política? Qual é um pouco a lógica? Me ajuda, Débora, me socorre. Boa tarde. Boa tarde, todo mundo, bancada aqui de São Paulo, pessoal do Rio. Eu queria dizer primeiro que, assim, esse troço da CEPAL, toda essa ideia de desenvolvimento não gerou o que prometia, primeiro dizer. A gente não teve um crescimento grande industrial, sustentável, produtivo, que fosse capaz de exportar, que era o que prometia. O que prometia era que a indústria era o caminho necessário para o desenvolvimento. O que a gente teve ao longo do século XX foram países se desenvolvendo abertos para o mundo, seja de maneira industrial, como foi o caso da Coreia do Sul, com a tecnologia de ponta, né, Samsung, você pode pensar nas grandes empresas coreanas, ou via até agricultura, como é o caso da Nova Zelândia. Né? E ambos são países que tiveram sua renda per capita crescendo muito ao longo do século XX, com estruturas de produção diferentes, né? Com focos diferentes, mas todos sempre abertos ao comércio internacional, se aproveitando das inovações de fora, sempre fazendo acordos comerciais e escoando e exportando muito também. Né? No caso da América Latina, o que a gente viu, né? Inclusive escrevi sobre isso na coluna na semana passada, fazendo essa conexão com o Trump, com esse pensamento cepalino, o que a gente tem, no caso da indústria automotiva brasileira, carros de 20% a 30% mais caros do que vizinhos que produzem carros internamente, mas que exportam. No caso da Argentina, a indústria encolheu muito, né, ou ficou muito ultrapassada. México, a mesma coisa. E não à toa é um país que fez vários acordos comerciais e está sofrendo aqui bastante com as tarifas do Trump. Então, nem dá para fazer um paralelo, porque, primeiro, essa ideia cepalina não conseguiu entregar o que prometia no caso dos países em desenvolvimento, né, América Latina de maneira geral, e como é que vai entregar alguma coisa para um país que deveria estar assim, e que sempre teve um crescimento baseado em aumento de produtividade e desenvolvimento tecnológico muito influenciado pelas trocas com o mundo e também pelos imigrantes, vale dizer. Muito bem, eu vou pegar esse gancho e boa tarde, gente, boa tarde a todos que nos assistem. Na verdade, vou pegar o gancho, sempre que eu posso, Creomar, eu aproveito para corrigir o Pedro Doria no ar, sabe? Não vou perder essa oportunidade, né, hoje. Não, mentira, eu não vou corrigir, não. Mas eu queria só apontar que hoje, da forma como os Estados Unidos estão organizados, é prerrogativa do presidente Trump, sim, definir as taxas, as tarifas, tanto que, e aí já vou te mandar a pergunta, tanto que já há um movimento contrário de vários congressistas americanos, inclusive republicanos, de recuperar essa prerrogativa para o Congresso. Qual que é o truque? Primeiro que, assim, pelo que eu li aqui rapidinho, né, só na ânsia de te corrigir, Pedro, mas pelo que eu li rapidamente, é uma coisa que não estava formalizada, essa cessão de prerrogativa, e que o Trump vinha usando, inclusive, sob o pretexto da emergência nacional. Então, como é um caso de emergência nacional, eu não vou nem passar pelo Congresso esse tipo de medida tarifária. O que aconteceu? Um monte de parlamentar, tanto de republicanos quanto de democratas, começaram a propor leis falando, não, peraí, vamos regulamentar isso aqui melhor? Vamos fazer o seguinte, então, você quer propor tarifa? Você propõe, mas você tem que avisar o Congresso 2 dias antes e o Congresso tem até 60 dias para derrubar. Então, essa é a briga que a gente vai ver lá, inclusive, né, a gente tem falado aqui direto que o Trump tem maioria, mas talvez ele tenha acertado ali um ponto nevrálgico justamente de implodir essa maioria por dentro. E aí, Creomar, que eu vou te convidar aqui para esse papo. Oi, diga. Desculpa, mas nunca acontece. 99% das vezes que você e o Léo me corrigem, vocês estão certos, mas eu não posso deixar de aproveitar no momento que você me corrige, você está errada. Então me corrija, recorrija. O que acontece é o seguinte... Parecendo China e Estados Unidos, isso aqui, vocês estão brigando igual. China e Estados Unidos aqui duelando. Não, mas imagina se eu vou poder perder essa aí. Não, existe... A Constituição dá para o Congresso americano o poder de definir tarifas. Existe uma lei da virada do século XIX para o XX, que é a lei que o Trump se aproveitou, em que, em casos de risco à segurança nacional,
Sim, o presidente pode... Né, isso, em casos de risco à segurança nacional, e apenas nesses casos, o presidente pode unilateralmente determinar tarifas livremente. Então, o que o Trump fez aqui, e esse é o ponto que eu acho que é delicado, que existe de fato essa lei, que era uma lei esquecida, inclusive. Nunca nenhum presidente, desde a Segunda Guerra Mundial, tinha feito uso dessa lei. Era uma lei absolutamente esquecida que os caras lá do Trump foram e aproveitaram. Não existe um dos problemas aqui é que não existe uma questão de segurança nacional. Os Estados Unidos não estão sob ameaça. É por isso que a maior parte dos constitucionalistas que têm comentado sobre isso consideram que essa decisão do Trump é inconstitucional. Mas o problema é aquela coisa de como que você define se há um risco ou não. Agora, a Constituição diz em forma muito clara que esta é uma atribuição do Congresso Nacional. Essa não é uma atribuição do Poder Executivo. Não vou teimar, não. Não é por aí. Embora eu tenha parte do nosso público que adore quando a gente briga, mas não é briga, não. Adoram. É porque eu estou com uma matéria aberta da CNN aqui. Veja, eu entendi o que você está falando, acho que você está certo, mas o que os parlamentares americanos estão dizendo é que, informalmente, o sistema político americano se organizou de uma forma que cedeu esse direito, essa prerrogativa. Tem essa frase escrita aqui: por muitas décadas, o Congresso cedeu aos presidentes o poder de decidir a política tarifária. E agora, de forma que Trump, inclusive, está abusando disso. Então, já vinha acontecendo, o Trump levou isso para um grau sem precedentes, e aí agora o Congresso está falando, opa, peraí, então vamos legislar para que isso não possa acontecer. Então, eu acho que uma coisa não está contradizendo a outra, viu, Pedro? Eu acho que pode ser um movimento simultâneo disso que nós estamos falando, mas eu acho que houve uma sessão meio informal disso e agora o Congresso está falando. Devia ser alguma coisa, permite-se ao presidente, o Congresso devia vir permitindo ao presidente dar o norte e de alguma forma, de forma pro forma, o Congresso devia estar assinando embaixo, né? Tal. Isso. E aí deixa eu trazer o Creomar para a conversa, que nós estamos tão felizes de ter o Creomar aqui, a gente está adiando a tua entrada aqui na conversa. Creomar, boa tarde, muito bem-vinda. O que eu pensei em te perguntar, diante desse cenário todo, é como a economia e questões desse tipo podem unir ou desunir um Congresso. Porque a gente viu o Congresso semana passada, aqui em Brasília, nacional, num consenso que não se via há não sei quanto tempo, falando, opa, não, lei da reciprocidade, aí juntou Fiesp com agro, com todo mundo, com todo tipo de interesse, falando, não vai poder fazer isso com a gente, votaram uma lei da reciprocidade. Pelo jeito, nos Estados Unidos, dependendo do tamanho do imbróglio, pode ser que aconteça mesmo uma coisa assim. Esse tipo de turbulência global é capaz de resolver polarizações internas assim? Olha, primeiro, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Um abraço para as pessoas que estão no estúdio do Rio, para as pessoas que nos assistem. Débora, é uma alegria. Eu creio que é uma pergunta muito boa e aí eu vou tentar construir uma boa resposta nesse tempo exíguo que a gente tem a partir de uma alegoria. Vamos imaginar o seguinte, aquilo que o Pedro explicou logo no início, e que a Débora depois trouxe também, que é a construção da economia e do comércio internacional a partir da Segunda Guerra Mundial. Imagina isso como um grande relógio, né? Um Big Bang, um relógio enorme que dá ali os marcadores de tempo que vão das tarifas ao sistema SWIFT que permite fazer as transações internacionais. No meio desse processo, a gente tem essa administração Trump, que tem uma promessa. E essa promessa se deriva de onde? Se deriva de quê? A promessa se deriva do fato de que, globalmente, a maior parte das sociedades vive em um espaço de incerteza. Significa dizer o quê? Nós, em alguns sentidos, somos incluídos da globalização. Nós tivemos a oportunidade de ter acesso à educação, a serviços de saúde, a uma série de coisas, só que o mundo em que nós fomos instruídos não mais existe. E tem muita gente de fora da festa. O Trump vira para aquelas pessoas que estão de fora da festa e diga,
Você que tem saudade de trabalhar numa siderúrgica, eu vou trazer de volta. Você que tem saudade de trabalhar numa fábrica de automóveis, eu vou trazer de volta. Como ele traz de volta? Ele joga um toco no meio do relógio, né? Ele pega um pedaço de carvalho bem grande e joga no meio do relógio. Ah, mas aí a engrenagem vai arrebentar? Isso é problema das pessoas que usam a engrenagem para olhar as horas. O problema do Trump é para dentro de casa. Qual o impacto disso em termos políticos em uma sociedade como a brasileira? Eu acho que são dois. O primeiro deles tem a ver com o fato de que a gente vive uma sociedade em que há nessas 4 décadas da nova república, desde 2013 mais ou menos, um renascimento do conservadorismo. As pessoas deixaram de sentir vergonha e se dizerem conservadoras. Isso tem um efeito político prático, que é a ascendência de forças políticas conservadoras, que vão de conservadores menos radicais a conservadores mais radicais. Nessa franja mais radical, por óbvio, começou a existir um fenômeno que eu preciso de referências globais, né? Então é o cara concorrendo a prefeito em algum lugar, ele põe um boné, Make America Great Again, porque isso capitaliza voto. O que a gente viu na última semana com o PL 288, que é a lei da reciprocidade, surgiu um primeiro sinal de alerta para quem ganhou muito voto e muito poder usando esse boné e tendo uma referência externa de que talvez haja um problema e que a ideia de fazer a América grande de novo é uma ideia real e que não era bravata. E que não é bravata, e mais importante do que isso, que Trump não enxerga internacionalmente aliados, ele enxerga subservientes. E aí eu creio que para essas forças políticas mais à direita dentro do Brasil, eles ficaram, opa, peraí, talvez não renda tanto colocar um bonezinho, porque eu vou ter que explicar lá na minha base o que está acontecendo. Esse é um primeiro marcador. E internacionalmente, eu acho que tem 2 exemplos muito bons. Um foi o Milley, que também sofreu com essa tarifa e que deu uma entrevista logo após a primeira onda de tarifas, dizendo, não, eu vou aos Estados Unidos daqui a uns dias, vou encontrar o Trump e vou resolver. Ele foi aos Estados Unidos, ele não conseguiu encontrar o Trump, a diplomacia argentina não conseguiu nenhuma interlocução com Washington e voltou para casa dizendo, a gente vai ter que ver aqui como a gente se move. Né? O outro caso é o Netanyahu, que é um aliado de Israel, ninguém pode dizer que os Estados Unidos não sejam aliados de Israel do ponto de vista geopolítico, mas também tomou uma tarifa. Então, o que me parece que está acontecendo agora em vários locais do planeta, sobretudo em democracias de média qualidade, como é a nossa, ou algumas de qualidade mais alta, não importa o nível de aliança que eu tenho com o Trump. Né? O que importa para o Trump é como ele devolve algum tipo de promessa ou certeza no meio da incerteza para um pedaço do eleitorado que fez com que ele tivesse uma vitória que foi muito, muito robusta. E eu acho que esse é o ponto aqui. O Trump ganhou com muita força no voto popular. Ele ganhou no colégio eleitoral, ele fez maioria do Congresso, ele tem apoio da Suprema Corte. E aí decidiu o quê? Vamos para o caos organizado. Aperto, bato, e o resto do mundo vai ter que saber o que fazer. O ponto tem um outro plano a partir daí? A minha impressão é de que não. E aí, pegando as referências históricas, no início se falava que o Trump tem essa inspiração no presidente McKinley, que era um protecionista também. Mas talvez seja um pouco mais profundo. Talvez seja profundo no sentido de que Trump acredita ou quer levar as pessoas a acreditarem no fato de que é possível zerar o jogo institucional dos Estados Unidos. Quer dizer, eu jogo um toco no comércio internacional e jogo o outro no processo institucional interno e vou construir uma coisa nova. O que vai ser essa coisa? Ninguém sabe. Bom, tem o projeto 2025, que dá algumas pistas, mas não para tudo, não, né? Para tudo. E, inclusive, a parte econômica, eu acho que é uma das que está menos, das que estão menos desenhadas, assim. Agora, eu tenho certeza que o Pedro, a Luísa e a Débora já estão cheios de perguntas, e eu pergunto para a Débora e tudo. O bom de ter convidado 2 convidados bons, assim, é isso. Mas eu não queria perder esse gancho que você mencionou das alianças e das percepções, porque o bolsonarismo em particular estava num momento de uma aposta muito clara de um apoio, pelo menos de parte da extrema-direita americana, na sua empreitada por anistia e etc.
Me parece que esse movimento do Donald Trump com relação às tarifas tira o Brasil totalmente do foco político de qualquer assunto nos Estados Unidos, né? Isso teve reflexo ali no Congresso, no bolsonarismo no Congresso, junta com isso, né, teve protesto para a anistia no domingo, não foi um protesto pequeno, embora eu até tenha tido um debate aqui interno com o Pedro sobre se podia ter sido maior, o que aquele tamanho revela sobre o bolsonarismo, mas de qualquer forma, me parece que o foco está em outro lugar. Ninguém nos Estados Unidos está preocupado com o Bolsonaro a essa altura, né? Eu creio que tem dois elementos muito interessantes aí desse questionamento, dessa provocação colocada. O primeiro deles é como esse bolsonarismo no Congresso, que vai ter ali, sei lá, o bolsonarismo de verdade, aquela franja mais apegada à ideia do Bolsonaro como uma liderança política, que não é toda a bancada do PL, o PL tem 90 e tantos deputados, mas vai ser ali metade. Como esse pessoal está entendendo e aprendendo como o Congresso funciona, que é o que lá na Dharma a gente chama de curva de aprendizado do bolsonarismo no legislativo, como eles estão aprendendo a regra do jogo, né? E eles estão aprendendo, né? O outro desafio daí derivado é se a velocidade de aprendizagem da regra do jogo resolve problemas práticos. E aí, nesse aspecto, eu queria começar com a ideia de que na semana passada, durante a apreciação do 288, o bolsonarismo tinha a ideia de obstruir a pauta do Congresso Nacional para fazer a votação de urgência da anistia, né? Inclusive, surgiu uma lista do líder do PL na Câmara, que ele dizia que tinha mais de 200 deputados assinando. Quando for olhar a lista, não era esse número, né? Porque blefar faz parte do jogo e do embate legislativo. E essa obstrução foi arrebentada. E aí o elemento mais importante é que, nesta semana, o PL já muda de posição e diz, olha, não, gente, não vamos obstruir mais, a gente entende que o caminho é outro e tal. Esse é um primeiro marcador. O segundo marcador é o das expectativas e daquilo que você vende para a base militante. E eu acho que nisso o bolsonarismo é muito, mas muito mais eficaz do que a esquerda ou o governo Lula, por exemplo. Assim, se consegue construir uma lógica de comunicação que vai chegando em algum lugar. Quando você pega, por exemplo, a questão da anistia, você vê na medição da Datafolha que o nível de rejeição tem caído. Era 61, caiu para 56, na última medição 52. Então tem uma guerra de atrito em favor da pauta para transformar isso e as eleições de 26 num grande plebiscito sobre a vida de Bolsonaro. Como essas duas coisas se juntam com o elemento externo, que é essa presença do Trump, é que talvez o bolsonarismo tenha que diminuir um pouco da dependência simbólica à figura do Trump. E aí, nesse aspecto, talvez o desafio seja dizer, eles estão prontos para isso? Porque foi tudo ancorado até aqui nessa dinâmica de que o Trump tem o Bolsonaro como um grande amigo, né? Essa saída de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos é construído numa lógica, aí vem. E esse me parece ser um elemento muito interessante. Por quê? Por mais que, para várias pessoas, se venda a ideia de que isso não faz nenhum sentido, isso funciona na base militante. E aí, o que acontece é que, à medida que você não tem um marcador concreto para dizer para esse militante que isso não funciona, que isso é conversa da carochinha ou algo do gênero, o militante vai achar que você está debochando da inteligência dele se você diz que não funciona. E aqui talvez esteja o elemento mais crítico para tudo aquilo que envolve Trump de um lado, pressão por anistia de outro e a construção de Bolsonaro e a colocação dele como uma vítima do sistema judicial. Porque este é um país em que as pessoas tradicionalmente, pelo menos as pessoas pobres, eu venho de uma família que era muito pobre, a gente sabe que a regra do jogo não funciona pra gente. A polícia não funciona, o judiciário não funciona, nada funciona. E aí, se um político tem a habilidade de dizer, olha, eu estou sendo perseguido, a gente entra na retroalimentação de um ciclo, que foi basicamente o que fez Lula vencer a eleição, dizendo que era vítima do sistema. A gente tem uma reprodução disso e uma variável nova, que é, possivelmente, tendo em vista a calcificação da polarização no Brasil, o fato de que aqui, diferentemente de outros lugares,
o embate do Trump com as estruturas de comércio exterior do Brasil ou com o próprio governo brasileiro seja vista de maneira menos nacionalista. Porque e aqui eu acho que tem o grande contrassenso, né? Para apoiadores de Bolsonaro não há nenhum tipo de contrassenso, não há nenhum tipo de paradoxo entre serem patriotas e, em algum sentido, apoiar a Donald Trump. E essa é uma estrutura de construção cognitiva que ninguém no progressismo político, por exemplo, conseguiu desarmar. Ninguém tem competência para fazer essa comunicação e dizer, olha, amigo, deixa eu te dizer, você... Muito ao contrário, a ideia de retroalimentação, dizendo que a pessoa tem algum tipo de idiotia, problema cognitivo, e quanto mais se faz isso, mais você deixa esse pessoal acuado e mais coesão se gera. Sabe quem foi que eu acho que colocou uma interrogação sobre essa relação? Não foi nenhum progressista, como você bem colocou. Ali no auge da questão da imigração, né, dos Estados Unidos, eu vi o Silas Malafaia criticar o Trump. Mas só uma vez. Só uma vez, mas foi o mais... Exato. Que é, principalmente assim, para quem não sabe, tem muito crente brasileiro nas igrejas americanas e com a ideia de que a polícia pode entrar na igreja e tirar as pessoas de lá, né? Não é mais um espaço protegido graças à política do Trump, e você começa a ter uma tensão, não via tarifa, mas via supostamente essa amizade de nações cristãs, vamos dizer assim, e da base americana cristã e evangélica, mas aí você cria uma tensão quando você começa a deportar não criminosos e sim evangélicos. E esse ponto que a Débora trouxe é muitíssimo importante, porque se você pega, por exemplo, as declarações do Bolsonaro sobre as tarifas, a primeira declaração dele, a mais robusta antes da manifestação do fim de semana, é dizer que o Trump estava certo porque ele estava combatendo o comunismo. Então, veja, esse é um elemento ao qual possivelmente o Bolsonaro vai se aferrar daqui até o desdobrado destino dele, né? E isso tende a gerar um tipo de retroalimentação que é muito importante, porque o bolsonarismo hoje é uma força política que tem base social. Não é organizado do ponto de vista orgânico partidariamente, porque tem esse consórcio aí com o Valdemar, que é um negócio bem brasileiro, mas de fato tem base social. Porque toda vez que a gente for discutir, eu acho que esse é um ponto importante que você levantou muito bem. Todas as vezes que a gente for discutir o volume de acometimento de pessoas a uma manifestação em favor do Bolsonaro, a pergunta a ser feita não é o tanto de pessoas que esteve lá. A pergunta a ser feita é quem no outro campo consegue colocar o mesmo tanto de pessoas que ele colocou lá. Perfeito. Acho que essa é a pergunta 1. Mas a pergunta 2 não é também se, com tanto esforço para pôr mais gente, não conseguindo pôr mais do que o esperado, o que isso diz do movimento? Por que eu digo isso? Porque... Bom, a gente começa falando de China e acaba falando de manifestação, né? Muito bom. Desculpa, mas por isso. Imagina, pois justamente, eu falei lá fora que ia ser assim hoje, porque já nós vamos... Mas a gente falou do comunismo. Então... Falou. Não, e nós vamos voltar para a China, mas é porque eu acho esse ponto muito interessante, porque para essa última manifestação, o Bolsonaro... Silas Malafaia e outras lideranças evangélicas, por exemplo, fizeram convocações bastante firmes, evocando inclusive o fora Lula, descolando um pouco. Tinha a questão da anistia, tinha a questão do batom, mas tinha o fora Lula, da forma que a do Rio estava um pouquinho mais disfarçado. Tinha um fora Lula 2026, que é uma mensagem que fica esquisita, não aterrissa, né? E a gente se acostumou a ver o bolsonarismo colocando 50, 60, 100 mil pessoas na rua com alguma facilidade. Ninguém mais faz isso no Brasil atualmente. Isso não tenho nenhuma dúvida. Mas, diante desse potencial, eu esperava ver mais gente na rua aqui em São Paulo no domingo. O que me parece é que ele não está conseguindo extrapolar ali daquela base firme, daqueles mesmos que foram para frente dos quartéis, que bloquearam as estradas, que são as pessoas que vão vestir a camisa do Brasil em nome dele em qualquer situação, que ele não consegue ampliar, que fica ali.
Tá. Eu acho que é um excelente ponto. Para mim, a questão é o quanto que o dia seguinte do 8 de janeiro impactou as crenças das pessoas a se manifestarem publicamente em favor de Bolsonaro e das suas pautas. Acho que esse é um elemento bastante importante a ser levado em consideração. Quer dizer, o Bolsonaro perdeu a eleição, foi para os Estados Unidos. Teve o 8 de janeiro, o Bolsonaro volta, mas volta num negócio... Parece que não encaixa. Tem alguma coisa que não encaixa no inconsciente dessas pessoas. E eu acho que isso gera, em algum sentido, um desgaste do movimento. Uma segunda variável que gera desgaste desse acometimento é o fato de que você não tem mais a estrutura do governo para te ajudar a fazer isso. Quer dizer, embora aqui em São Paulo tenha sido um pouco a máquina do Tarcísio, mas assim, você não tem essa estrutura, sei lá, distribuindo voucher para comprar gasolina, os ônibus fretados, que é uma estrutura que todo mundo faz. O PT fazia isso, né? Sim, sim. Não faz mais hoje porque não tem quem pôr dentro do ônibus, mas se tiver, faz. Acho que essa é uma segunda camada. O ponto síntese desses dois elementos, na minha percepção, é que muito possivelmente a gente tem um contingente de eleitores, eu não vou usar o termo envergonhado porque aí é juízo de valor, mas eu acho que tem um contingente de eleitores que ocultamente tendem a votar no Bolsonaro ou em um preposto do Bolsonaro, mas que não vão na manifestação. Vão deixar porque a manifestação assume um elemento perigoso do ponto de vista social, do ponto de vista familiar, do ponto de vista jurídico, a partir de algumas lógicas e percepções, mas eu acho que não está fora do jogo.